online, na sua grande maioria, há uma grande possibilidade, então, de que essa demanda por residências longe das empresas, longe dos grandes centros de comércio e de indústria, sejam mais demandados. Também conceitos novos de varejo aberto, varejo ao ar livre, e possivelmente queda nas negociações de itens seminovos pode ser que aconteçam também, porque a pessoa não vai mais querer pegar algo que ela não sabe na mão de quem andou, porque ela não sabe como aquilo vai chegar dentro da casa dela, principalmente roupas, né? Nós vemos que existe um mercado que, vamos dizer assim, está em alta nas classes mais baixas do nosso país, onde as pessoas elas compram e vendem muito coisas usadas. E não estamos falando de itens em boas condições ou seminovos com 1 ou 2 meses de uso, não. Realmente, itens bem usados, bem gastos já, de bastante tempo. E muitas vezes isso é absorvido por uma certa classe da sociedade como algo muito aceitável, porque é o que a classe mais pobre tem condições de adquirir. E isso pode ser que também se extingua com o tempo, porque as pessoas não vão mais querer isso. As pessoas vão viver isoladas, então elas não vão querer investir em algo que já foi usado por outra pessoa e que talvez carregue para dentro da casa delas um vírus, uma bactéria, assim por diante. Um outro aspecto é a respeito de consolidação e aceitação de cursos online dentro do nosso país. Nós sabemos que o EAD ele ainda é algo que é um pouco discriminado em algumas empresas, né? O gestor que tem 2 pessoas como candidatas para uma mesma vaga, com habilidades muito semelhantes, com expectativas salariais muito semelhantes, e uma se formou num curso online e a outra num curso presencial. Normalmente se opta pela pessoa do curso presencial. Só que em função da necessidade de essa pessoa talvez ter que ocupar uma posição em home office, se torne especialmente interessante o perfil daquela pessoa que teve condições e disciplina para estudar dentro da sua casa e não necessariamente que frequentou uma universidade fisicamente e que teve contato com outros acadêmicos, porque a experiência que vai ser exigida aqui para frente pode ser muito diferente daquilo que foi exigido até agora. E isso é uma mudança bem significativa no nosso país. Acredito também que uma priorização de meios de transportes individuais e micromobilidade vai ter uma ênfase muito grande no mercado, não só no Brasil, mas acredito que em todos os países a partir de agora, né, como nós vemos aí que há um crescimento muito grande no mercado de scooters no Brasil, mas talvez ainda veículos menores que as scooters, que são as chamadas motonetas, né, ou aqueles carros muito pequenos, assim, que estão vindo de algumas montadoras que às vezes conseguem acomodar 1 ou 2 pessoas, então isso é a micromobilidade, né? E isso pode ser também que ganhe um espaço muito grande, porque se eu vou precisar muito pouco de um veículo para me deslocar, eu não preciso ter um carro grande, uma SUV, um sedã e assim por diante. Eu posso ter um veículo pequeno e alugar um veículo maior quando eu resolver ter um momento de lazer. E falando em lazer, muito possivelmente o regime de férias também pode ser alterado depois desse isolamento. Por exemplo, férias combinada com trabalho, muito provavelmente férias com menor frequência, porque a pessoa, quando ela viaja, ela se expõe e a pessoa não vai querer mais se expor. Então, ao invés de eu fazer pequenas viagens ao longo do ano, 3, 4, 5 viagens de curta duração, eu consolido tudo isso, eu enfrento o aeroporto, viagem de avião e vários riscos associados a isso, uma vez por ano, e aí eu fico talvez ali alguns dias, talvez mais de 2 semanas, tirando então esse período de férias de descanso, ao invés de eu fazer pequenas paradas ao longo do ano, provavelmente com uma frequência menor, mas mais extensas, juntamente também com um turismo para cidades do interior, né, como eu falei, assim como tende a haver uma procura por imóveis mais longe das metrópoles, muito provavelmente também essas cidades vão passar a receber turistas depois de um tempo com uma intensidade maior, porque se as pessoas estão preocupadas em não transmitir e não serem contaminadas com vírus, com bactérias, com
qualquer tipo de micro-organismo, como a gente vê hoje aí, para prejudicar a sua saúde, elas tendem a procurar um espaço mais calmo e com menos pessoas para visita. Então, as praias, as grandes capitais, elas tendem a ser substituídas, né, pelos turistas, pelas cidades do interior. Então, esse é um panorama geral daquilo que eu tenho estudado, lido e refletido a respeito do impacto que o isolamento pode ter nos fluxos corporativos e como isso vai impactar as pessoas. Obviamente que existem outros aspectos, Ariel, como, por exemplo, há uma tendência muito grande as relações familiares se tornarem mais próximas e haver uma seleção mais criteriosa dos relacionamentos de o quão próximo as pessoas são umas das outras, tende a haver uma segregação, né? Vamos dizer assim, as amizades serão mais estreitas, mas serão menos numerosas, né? Talvez haja também um planejamento familiar mais cauteloso, até mesmo das famílias financeiramente mais pobres do nosso país, que hoje é uma tendência, né, que normalmente famílias mais pobres tendem a ter famílias maiores, e isso pode ser revisto em função do vírus, em função dessa crise, pode haver uma reeducação do nosso país nesse aspecto, e também investimento em recreações caseiras, em entretenimentos dentro do próprio lar e não mais sair para se entreter, como a gente observa muito hoje, né? Por exemplo, restaurantes fechados, bares fechados, a pessoa tem que se divertir, se distrair em casa com a sua família, com às vezes sua esposa e seus filhos, mas esses últimos tópicos que eu citei, obviamente, não são impactos corporativos, são impactos da sociedade em si, né? Então, eu vejo que podem também ser um impacto, mas aí são tópicos para a gente discorrer, quem sabe, aí numa outra conversa, porque foge um pouco do mundo corporativo. Kleber, agradecemos por compartilhar com a gente todos esses pontos. Certamente estamos vivendo um momento histórico, onde muitas mudanças ainda estão por vir. Quanto mais cedo a gente aceitar que mudanças virão, que teremos que nos adaptar, menos será o choque dessa mudança. Mas algo que gostamos de fazer para encerrar nossas entrevistas é fazer 3 perguntas finais. E a primeira é: o que você encara como sendo o teu maior desafio até o presente momento? Bom, Ariel, para mim o maior desafio tem sido lidar com a minha própria ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim como muitas pessoas ao meu redor. Hoje em dia, quem não sofre de ansiedade pode dizer que é uma pessoa realmente diferenciada. Mas para mim a minha ansiedade ela é uma ansiedade muito interna, muito introspectiva. Não sou uma pessoa de externar essa ansiedade com gritos, enfim, com ações. Me contenho muito e sou tido, inclusive, pelas pessoas que trabalham comigo, como uma pessoa muito, muito sutil em alguns momentos, muito discreta. Só que eu tenho essa turbulência interna que está sempre me corroendo. Então, o tempo todo eu estou por dentro explodindo e me controlando para agir, falar, tomar as decisões da forma mais adequada possível. Esse é o tipo de ansiedade que eu conheço, né, que eu vivo, que eu passo, que é o meu desafio constante há muito tempo, principalmente quando existem situações que estão fora do teu controle. Por exemplo, o tempo. O tempo passar, o tempo para as coisas acontecerem, dentro, fora das empresas, dentro ou fora da família, não depende da gente, nós não podemos acelerar o tempo, nós não podemos pegar certas situações e simplesmente colocar dentro de uma caixa até que o tempo passe e depois tirá-la de dentro, situação já madura e resolvida. Essa situação que nós estamos passando agora, da crise do Covid, por exemplo, não tem como a gente dormir, esperar o tempo passar e acordar daqui a alguns meses quando isso tiver sido resolvido. Então, a ansiedade é algo que realmente, para mim, é um grande desafio. Kleber, muito obrigado por compartilhar com a gente esse teu maior desafio. Realmente lidar com a ansiedade é algo bem complicado e, de fato, bem desafiador, pode-se dizer. Mas obrigado por compartilhar com a gente. E agora, a gente gostaria de saber qual, na tua opinião, foi tua maior realização até agora? Qual foi tua maior conquista? Bom, Ariel,
É difícil citar uma conquista específica, assim, grandiosa, porque eu sou uma pessoa que procuro valorizar todas as coisas que acontecem na minha vida, inclusive as pequenas, e às vezes algo que é pequeno para a pessoa que viveu pode parecer grande para uma pessoa que está vendo, ou ao contrário, né? A pessoa que está ali como espectadora da situação, achar que é uma situação sem importância, mas a pessoa que vivenciou só ela sabe o quanto foi trabalhoso e quanto foi satisfatório aquela conquista. Mas eu vou citar uma conquista bem recente que eu acredito que vai agregar bastante para os ouvintes. E ela tem a ver com eu ter conseguido ganhar o meu espaço e conquistar confiança dentro da empresa que eu trabalho atualmente. A empresa que eu trabalho atualmente é uma empresa chinesa. Assim, Ariel, o brasileiro, ele define basicamente a sua confiança baseado na amizade. Então, assim, talvez não confie muito naquela pessoa, mas é meu amigo. Está comigo há muitos anos, conheço há muitos anos, então é meu amigo, eu dou um voto de confiança. O asiático, ele é o contrário. Ele baseia tudo na confiança. Então, assim, eu sou teu amigo se eu confio em ti. Tu trabalha no meu time se eu confio em ti. Se tu entrou no meu time e não ganhou minha confiança, tu não fica no meu time. Se tu trabalha na minha empresa e eu confio em ti, eu te dou oportunidade, espaço para trabalhar, para tomar decisões, para resolver problemas, muitas vezes que eu não conheço o caminho porque não é a minha cultura, mas se eu confio em ti, eu sei que tu vai tomar a melhor decisão aqui, baseado no teu conhecimento e na forma como tu sabe que eu exijo que tu trabalhe. Então, para mim, foi uma grande conquista eu, enfim, trabalhar num ambiente assim e ter conseguido ganhar esse espaço, ter conseguido conquistar essa confiança, porque não é algo simples, não é assim, tu chegar e trabalhar 2 ou 3 ou 4 meses e não, a partir de agora eu confio em ti. Não, é um trabalho que leva tempo, paciência e que exige muita transparência, que exige muita comunicação. Tem uma questão do idioma também, porque são duas pessoas de idiomas diferentes tentando falar em um idioma que para ambos não é a língua materna. Então aqui foi realmente uma conquista para mim, que como eu até então sempre tinha tido gestores brasileiros, né, e tive gestões matriciais fora do país, sim, mas não assim direta, de trabalhar todos os dias com uma pessoa que não fala o teu idioma, que não tem a tua cultura, para mim foi uma grande conquista e hoje eu me sinto muito feliz ocupando a posição que eu ocupo, estar participando dessa evolução da empresa aqui no Brasil.